graça e paz, amém? Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Efésios 3, de 14 ao 19. Efésios é a carta que Paulo passa mais tempo. Paulo passa 3 anos e meio em Efésios, né? Ali é a igreja que ele começa a visitar na segunda viagem missionária. E Efésios é a igreja que teve João, que teve Timóteo, que teve Paulo, né? A igreja que depois foi repreendida, né, nas 7 cartas do Apocalipse, que havia perdido o primeiro amor. E lá em Efésios capítulo 3, no versículo 14, Paulo ora, não só por essa igreja, mas também por nós. Paulo fala assim: por essa causa eu me ponho de joelhos diante do Pai. Talvez nós possamos pensar que Paulo ora para que eles fossem curados, porque ele ora que tivessem uma prosperidade. Não, a oração de Paulo é bem diferente. Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem tomo o nome de toda a família, tanto no céu e sobre a terra, para a segunda riqueza da sua glória, vos conceda que seja fortalecido, mediante o poder do Espírito Santo, no homem interior, né? Que o Espírito Santo possa nos fortalecer, possa nos dar entendimento, possa nos confortar, nos consolar, e assim habite Cristo no nosso coração pela fé, que nós possamos estar alicerçados, arraigados, fincados no seu amor, a fim de compreender. Paulo ora para que nós possamos compreender o amor de Cristo, que abrange 4 dimensões. A largura. Por que a largura, pastor? Porque Cristo amou a todos. A Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele mandou o seu Filho não para que o mundo fosse julgado, mas que o mundo fosse salvo por Ele. Depois ele fala do cumprimento, quer dizer que Ele amou em todos os tempos, desde antes da fundação do mundo. Depois ele fala da altura, ao ponto de Ele amar lá do céu, a ponto de Ele se esvaziar, se tornar servo e servo obediente até a morte de cruz. E depois ele fala o amor de Deus como se fosse a profundidade, no sentido de nenhum de nós poderá compreender o sofrimento e o sacrifício que Cristo passa por nós. Até onde Ele foi pela nossa causa, até onde Ele sofreu, para que um dia nós pudéssemos ser perdoados por Ele. E aí ele continua. Essa é a oração de Paulo. A vida eterna é essa, conhecer a Cristo. A vida eterna é o tempo inteiro. Quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais nós amamos Ele. Quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais nós somos satisfeitos nele. Quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais nós queremos andar como Ele andou. E ele continua dizendo, a fim de poderes compreender, né? Aos santos. Quem é os santos? Aqueles que foram salvos. Não é aqueles que são perfeitos, não é aqueles que não têm pecado, mas é aqueles que se lançaram sobre a justiça perfeita de Cristo Jesus. Esses são os santos. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Quem quer conhecer o amor de Cristo? A Bíblia diz que aquele que diz conhecer a Cristo deve andar como Ele andou, amando como Ele andou, perdoando como Ele perdoou, vencendo o mal com o bem, tendo misericórdia. Quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais nós queremos fazer o que Ele fez por nós e o que Ele demonstrou em toda a sua vida. Vamos então levantar para nós orar e começar esse culto. Que nessa noite nós possamos conhecer mais a Cristo na sua palavra, possamos conhecer a Cristo na comunhão dos santos, conhecer a Cristo em tudo aquilo que Ele vai se manifestar aqui nessa noite. Pai amado, Pai querido, Pai santo, eu te louvo, Pai. Eu te bendigo, Pai, por todas as pessoas que Tu trouxeste aqui nessa noite. Eu te louvo e te bendigo pelas famílias aqui reunidas. Eu te louvo porque as Tuas misericórdias se renovaram sobre a nossa vida nessa manhã e podemos estar no melhor lugar do mundo, na Tua santa presença. Senhor, esse lugar é Teu, esse lugar é para a Tua glória, esse lugar é para que o Teu nome seja conhecido, glorificado, exaltado e enaltecido. Que Tu possa estar falando com cada um de nós essa noite. Que Tu possa cada vez mais mostrar para nós o quanto nos
ama e quanto tu deseja ter relacionamento para conosco. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio. Abençoa cada pessoa com toda a sorte de bênçãos, Pai. Fala conosco nessa noite. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe e que a presença do Senhor possa ser bem presente no nosso meio.